Dois textos, meus irmãos, para a nossa meditação nessa noite. Primeiramente, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 11. Vou ler a partir do verso 10. Atos 1, 10. Ascensão de Jesus. Estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ainda Apocalipse, capítulo também de número 1, versículo de número 7. E diz o seguinte, 7 e 8. Apocalipse 1, 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oremos. Vou falar, meus irmãos, sobre a segunda vinda de Jesus, a bendita esperança da segunda vinda do Senhor Jesus. Pai querido, te louvamos por essa noite, pedimos que o Senhor continue alimentando a nossa alma diante do Senhor, pela tua bendita palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Textos conhecidos, meus irmãos, que falam acerca da segunda vinda de Jesus. Os discípulos, no Monte de Betânia, um grupo de mais de 500 pessoas, vive essa experiência de Atos capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus. Ali, meus irmãos, eles vivem a experiência da cobrança, da promessa de receberem o Espírito, mas também da certeza de que eles seriam testemunhas do Senhor até os confins da terra. Os varões que ali aparecem, meus irmãos, vão indagar e vão dizer para aqueles galileus que olham para as alturas enquanto Jesus sobe. E a questão é a seguinte: por que estáis olhando? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Esse é um tema, meus irmãos, que se prega muito pouco nas igrejas. Esse é um tempo, meus irmãos, para a gente aproveitar e tratar diante de Deus essa questão, meus irmãos, que tem a ver com a segunda vinda de Jesus. E a pergunta, meus irmãos, que cabe ao nosso coração nesse momento, uma pergunta, meus irmãos, que eu linko a uma história verídica. A rainha da Inglaterra resolve visitar uma escola e ela simplesmente não comunica. Chega de sopetão, entra naquela escola e o que ela encontra? Uma escola, meus irmãos, e numa classe especificamente, os alunos estão vivendo uma completa desordem, despreparados e simplesmente tomam ali um susto com a chegada daquela mulher, especificamente a rainha. Ela simplesmente não comenta muito, não fala, trata ali por alguns minutos e vai embora dizendo: um dia eu volto aqui de novo. Você acredita mesmo que Jesus vai voltar? Você acredita mesmo que Jesus vai voltar? A pergunta que eu faço: você vive nessa ideia? Você vive nessa certeza? É interessante, meus irmãos, as profecias bíblicas que narravam a vinda de Jesus, narravam a sua chegada. Centenas de profecias se cumpriram literalmente, meus irmãos, no tempo bendito determinado por Deus. Mais de 300 profecias que falavam da primeira vinda de Jesus se cumpriram de uma forma, meus irmãos, bendita e literal.
essa palavra inerrante, essa palavra que é regra de fé e prática, também fala, meus irmãos, da segunda vinda de Jesus. Fala de uma forma bonita, fala de uma forma bendita. São centenas e centenas de textos, meus irmãos. Muitos sabem recitar aqui, Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 6, quando ele vai dizer ali: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Encontramos em Apocalipse capítulo 3, verso 1, 11, Jesus dizendo: eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube o teu tesouro. Você encontra em Mateus capítulo 24, verso 30, quando fala, meus irmãos, que no céu aparecerá o sinal do Filho do Homem. É interessante, meus irmãos, quando Pedro trata desse assunto, no capítulo 3, ele vai dizer que o dia do Senhor virá como ladrão. Um dia, meus irmãos, que não se marca, um dia, meus irmãos, que simplesmente Deus sabe. Nós temos visto e vivido sinais. Muitos sinais, meus irmãos, têm sido dados e têm sido trabalhados e falados, meus irmãos, sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus será um dia de vitória final. A vinda de Jesus será um dia de uma grande vitória. Mas a Bíblia diz também que a vinda de Jesus será um dia de trevas. A Bíblia diz que a vinda de Jesus será o dia da ira do Cordeiro. A vinda de Jesus será o dia, meus irmãos, que ele veio completamente como juiz para julgar vivos e mortos. Se é um dia de gozo, também é um dia de juízo. É um dia, meus irmãos, onde o fim da oportunidade já passou. Quais são os sinais? Os sinais, meus irmãos, que a Bíblia cobra e fala. A Bíblia diz claramente, meus irmãos, que o Evangelho seria anunciado a todas as nações. É interessante quando você começa a analisar, depois você pode percorrer e estudar um pouco da história, como isso acontece, meus irmãos, na vida dos discípulos. É interessante a maneira como Deus os trata, mas de uma forma, meus irmãos, bendita. Todos eles, meus irmãos, todos eles sem exceção, vão morrendo de uma forma muito rápida. Por quê? Porque eles acreditavam 100% que Jesus ia voltar em poder e glória. Eles não sabiam a época. Eles simplesmente, meus irmãos, receberam uma ordem, ido por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E, meus irmãos, um dos sinais seria essa bendita pregação do Evangelho. O que acontece? Todos eles, sem exceção, meus irmãos, um grupo bem intenso, vão se entregando e morrendo por aquilo que eles creem, por aquilo que eles esperam, por aquilo que eles aguardam, pela alma encandecida diante de Deus, pelo coração que não teme, meus irmãos, nada a não ser temer ao próprio Senhor e viver para a sua bendita glória. Começa com Estevão. Estevão é apedrejado. A diáspora acontece, a igreja se espalha. Em seguida morre Tiago, chamado Tiago o Maior. É decapitado, era filho de Zebedeu. E simplesmente, meus irmãos, nos anos seguintes, as perseguições vão acontecendo. Os discípulos, meus irmãos, vão sendo oferecidos como holocaustos, pedras vivas, pedras ambulantes, pedras que pregam o Evangelho. Aí você vê Filipe morrendo em Heliópolis, açoitado e crucificado. Você vê Mateus sendo assassinado. Você vê Tiago, o menor, simplesmente levando, meus irmãos, uma marretada no crânio e o seu crânio sendo aberto. Você vê Matias sendo apedrejado e decapitado. Você encontra André, irmão de Pedro, também sendo crucificado. Você encontra Marcos sendo arrastado, esquartejado em Alexandria. Você encontra Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Você encontra Paulo dizendo que a minha hora é chegada, pode levar, eu estou preparado. Enfim, decapitado em Roma. Judas, meus irmãos, e enfim, Judas o crente, o evangélico, crucificado. Bartolomeu, açoitado e crucificado. Tomé, meus irmãos, enfim, atravessado com uma lança de fora a fora. Lucas, pendurado numa oliveira, meus irmãos, para morrer. Barnabé morre no ano 73, meus irmãos, também apedrejado. E, finalmente, João morre de morte natural, como Jesus tinha dito. Eu quero assim, e será assim. Alguns dizem que João viveu por mais de 100 anos. Esses homens criam que Jesus ia voltar. O que eles viviam? Pregavam o Evangelho. O que eles viviam? Viviam, meus irmãos, encandecidos. Como é que eles viviam? Viviam para glorificar o nome do Senhor. Jesus vai voltar, meus irmãos. Na sua primeira vinda, ele se esvaziou. Na sua primeira vinda nasceu humilde.
Na sua primeira vinda, meus irmãos, foi recebido num berço de palhas, nascendo numa estrebaria, cheirando o cheiro dos animais. Mas você não verá mais essa cena. Esse Jesus, meus irmãos, que foi assunto aos céus, ele virá em poder e glória, ele virá para buscar a sua igreja. Se na sua primeira vinda, ele foi, meus irmãos, montado no jumentinho, e ali foi humilhado, cuspido, vilipendiado, surrado, preso, traído, xingado, pregado numa cruz. Na segunda vinda, meus irmãos, ele virá como rei exaltado, ele vem como Senhor dos senhores, ele vem como juiz de toda a terra, ele vem como leão da tribo de Judá, ele vem, meus irmãos, para sentar no trono e julgar completamente as nações. A Bíblia diz isso. Ele vem, meus irmãos, para tratar cada pecado oculto do coração. Ele vem, meus irmãos, para oferecer galardão para aqueles que foram rendidos, redimidos pelo sangue bendito da cruz do Calvário. Ele julgará, meus irmãos, nesse dia, os crentes chamados nominais, os crentes, meus irmãos, que simplesmente foram virgens desapercebidas e deixaram de viver, meus irmãos, na lâmpada do Senhor. A Bíblia diz que ele volta e julgará todas as forças espirituais do mal, julgará a falsa religião, julgará o anticristo, julgará o diabo, julgará a própria igreja, porque importa que todos nós um dia compareçamos diante desse Jesus bendito, e ele vai nos julgar, meus irmãos, segundo a sua vida e segundo as nossas obras. Quando Cristo vai voltar? A Bíblia não fala. Quem profetizou errou, quem marcou data errou, as seitas fizeram isso de forma declarada muitas vezes. A Bíblia diz, meus irmãos, que a segunda vinda será como ladrão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, meus irmãos, que será como ladrão, sem aviso prévio, inesperado. Será, meus irmãos, simplesmente numa época onde as pessoas duvidam, apostatam, não creem, não esperam, não acreditam. E a Bíblia diz, meus irmãos, que virá de uma forma inesperada. Um dia perguntaram para John Wesley, o que você gostaria de fazer quando Jesus voltar? E ele simplesmente respondeu: eu quero fazer a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Nós poderíamos dizer isso agora em nome de Jesus. Nós queremos estar fazendo as mesmas coisas que fazemos agora, vivendo diante do Senhor, crendo no Senhor, servindo ao Senhor, se empolgando com o Senhor, se alegrando no Senhor, buscando o Senhor em espírito e em verdade, vivendo uma vida séria, ética diante do Senhor em todos os tempos. Ah, meus irmãos, esse Jesus vai voltar de forma pessoal e física. Atos 1 fala sobre isso. Versículo 9. A Bíblia diz que ele vai voltar de forma visível, o texto que lemos de Apocalipse. Vem com as nuvens, todo olho verá quem o traspassou, todas as tribos da terra se lamentarão, certamente ele virá, amém. Ele vai voltar gloriosamente. Ele já não cavalga no jumentinho. Ele, meus irmãos, virá escoltado com anjos. A terra e o céu fugirão da sua presença. Não virá mais como advogado, mas como juiz, para julgar vivos e mortos. Não virá mais para perdoar, virá para julgar. Será um dia de glória, mas será um dia de horror. Naquele dia, todos os segredos do coração serão contados e contabilizados. Naquele dia já não há mais defesa. Naquele dia já não haverá mais desculpas. Naquele dia, meus irmãos, simplesmente é o dia da vinda, é o dia da ira, é o dia da volta bendita do Cordeiro. Ah, meus irmãos, alguns sinais já estão sendo cumpridos há muitos anos. A pregação do Evangelho acontece. As grandes, meus irmãos, cruzadas levaram o Evangelho para tudo quanto é lado. Esse Evangelho, meus irmãos, se espalhou pela África, pela Ásia, pela América, pela Europa. Esse Evangelho, meus irmãos, que foi deturpado em uma época, teve que criar e buscar uma reforma. Essa reforma veio através, meus irmãos, de um homem corajoso, que comprou, meus irmãos, com as têmperas da vida, de volta a palavra de Deus. Outros sinais. Tribulação. Quanta tribulação a terra, meus irmãos, já viveu e continua vivendo. Perseguições religiosas, guerras em cima de guerras. Quando se analisam guerras, meus irmãos, a Primeira Guerra Mundial, que mata mais de 25 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, mais de 65 milhões de pessoas. A Revolução Bolchevista, mais de 100 milhões de pessoas.
explosões, meus irmãos, de guerras todos os dias. E hoje vivemos num planeta onde existem ao mesmo tempo, meus irmãos, mais de 80 guerras. Outro sinal grave, meus irmãos, que a igreja vive. Um sinal, meus irmãos, que tem trabalhado e tratado o coração em apostasia. É impressionante como a apostasia cresce. É impressionante como a apostasia, meus irmãos, vai criando seus traçados. É impressionante, meus irmãos, como o coração se delicia hoje com a terra. É impressionante como os atrativos, meus irmãos, desse mundo que jaz no maligno, tem, meus irmãos, depravado, desnutrido, arrasado com a vida de muitos crentes, meus irmãos. Quantos enganos religiosos têm chegado? Um sinal grave, meus irmãos, também da volta de Jesus, é a apostasia da própria igreja, é o crescimento, meus irmãos, da religião falsa, é o crescimento daquilo que engana, meus irmãos, corrói, deturpa a palavra e prejudica completamente a glória do Evangelho. Essa depravação moral, meus irmãos, você nunca viveu tanto quanto você vive agora. Você vive num país hoje que não tem mais baliza moral. Você vive num país que não tem baliza ética. Você vive num país que vive em colapso. Mas você vive num país em parte, porque muitos estão buscando essa baliza, essa glória, esse querer, essa honra para a glória de Deus. E nós temos que fazer parte dessa baliza moral. A gente vive hoje a infidelidade conjugal. A gente vive a corrupção moral sem precedentes. A gente vive a época das instituições desacreditadas. Vá, pastor, financiar alguma coisa. Ninguém presta dinheiro para pastor. Igreja hoje é considerada, meus irmãos, um lugar de descrédito. Essa depravação vai continuar crescendo, é um dos sinais. O espírito do anticristo já está operando, meus irmãos. Muita gente preocupada aí se o islamismo vai invadir o Brasil, meus irmãos. O islamismo hoje é uma realidade no planeta, já é a maior religião do mundo. Eles têm, meus irmãos, uma concepção religiosa que não cabe com a gente. E simplesmente, na maneira deles pensarem e agirem, meus irmãos, sempre vão estar fazendo guerras santas e trazendo perseguição, porque só acreditam, meus irmãos, no crescimento da fé através do enfrentamento. A igreja tem que estar preparada para isso. Não é simplesmente ficar apavorado e com medo. A igreja tem que se voltar a ser essa igreja corajosa de Atos dos Apóstolos. A igreja precisa continuar sendo essa igreja que crê, meus irmãos, e não teme as adversidades, as dificuldades, os enfrentamentos, as crises que aparecem. Outros sinais têm aparecido, meus irmãos, como a iniquidade de muitos homens, meus irmãos, que se tornam projeções para o mundo. Sistemas religiosos, meus irmãos, que trabalham completamente o engano. Só trabalham a mentira, só trabalham o engano do povo. E simplesmente, meus irmãos, a vida sendo colocada de lado. E os indicativos humanos sendo colocados, meus irmãos, como sinais. E um dia, o juízo de Deus cairá sobre essas pessoas. Como será essa vinda? A Bíblia diz que ela será repentina. O anjo vai tocar a última trombeta, meus irmãos. Os mortos em Cristo se levantarão. Os vivos serão transformados. Se instaurará, meus irmãos, todo um processo final, onde será julgado vivos e mortos. Essa vinda é repentina. A palavra diz que essa vinda é gloriosa. Mateus 24:30, meus irmãos. É a glória do Cordeiro, é a vitória do Cordeiro. É o ajuntamento da igreja bendita do Cordeiro, meus irmãos, espalhada por toda a face da terra, espalhada, meus irmãos, em muitos túmulos dos seus corpos, porque aqueles que são de Deus já estão na glória de Deus. Essa vinda será gloriosa. Mateus 24:34 fala sobre isso. E a pergunta, meus irmãos, nessa breve meditação, eu não quero demorar aqui nessa noite, a pergunta que eu faço para cada um de nós: estamos preparados? Estamos vivendo de forma bendita, meus irmãos, aguardando a volta bendita do Cordeiro? Eu queria dizer para cada um de nós que estamos aqui hoje: Cristo tem uma igreja nesse mundo. Ele tem uma igreja nos céus, mas Ele tem uma igreja nesse mundo. Ele continua sendo o cabeça dessa igreja. Ele continua sendo o dono dessa estrutura.
Ele continua gritando no coração da gente que nós temos o Salvador. Ele continua formatando o seu corpo para que essa igreja que o serve na face da terra tenha beleza, tenha grandeza nele, tenha realmente beleza, meus irmãos, como diz Efésios capítulo 5, enfim, noiva ataviada, preparada para receber de forma gloriosa o seu noivo. Enquanto aguardamos, essa igreja ou noiva vai receber oposições, vamos ter enfrentamentos, vamos ter lutas, vamos ter lágrimas derramadas, vamos viver ciladas, mas Deus cobra da igreja, meus irmãos, vida de santidade. Essa igreja do Cordeiro, meus irmãos, ela vai vencer completamente, porque é com o Cordeiro que ela prevalece, é pelo Espírito que ela foi batizada. E eu convoco a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus, para com a distração, para com essa vida que simplesmente olha para o mundo, para a história, para a vida que você escreve, e não tem olhado para as alturas. Eu convido vocês hoje a estarem olhando para as alturas, estarem olhando, esperando o bendito Cordeiro, estarem olhando e aguardando simplesmente o dia que Ele quiser nos chamar e nos buscar, porque dele é a vontade, ou o dia que Ele quiser rasgar os céus e em poder e glória buscar a sua igreja. Ele vem com as nuvens, todo olho verá quem o traspassou, muitos se lamentarão, a igreja jubilará, a igreja poderá dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa semana eu fiquei muito incomodado com esse tema, meus irmãos. Deus tem me incomodado com esse tema. Deus tem colocado no meu coração para que a gente comece a falar cada vez mais do zelo da igreja e da santidade que nós devemos ter para com Deus. E eu cobro de cada um de nós desta noite: quais são as certezas eternas que pulsam, que batem, que agitam o teu coração hoje? Enquanto você aguarda Jesus, você tem que fazer como esses homens fizeram: prega o Evangelho, viva o Evangelho, vibre com o Evangelho, mostre a glória bendita do Cordeiro, porque essa é a função. Aquele pessoal tudo que morria, meus irmãos, eles iam para aquelas arenas cantando, empolgados, porque eles sabiam que a minha vida é de Deus, a minha vida é completamente de Deus, a minha vida continua em Deus, e se a morte chegar, a minha vida é completamente dEle, e para a glória dEle. E para terminar, eu não quero pregar muito hoje. Essa semana Deus me incomodou, fiz poucos velórios essa semana. Mas quando esse tema começou a gritar no meu coração, saí para orar, para conversar com Deus, para concatenar as ideias. Esteja dizendo no seu coração: Maranata, pode vir Jesus, eu estou preparado. A minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor. Essa semana, enquanto olhava, né, uma das cenas mais chatas para a gente olhar, né? Olhar para o fundo enquanto se enfia um caixão na terra. Quantas vezes você já fez essa cena? Quantas vezes? Eu já fiz milhares. Só que essa semana, numa dessas cenas, meus irmãos, enquanto descia ali, pouca gente olhando, Jesus gritava no meu coração dizendo assim: vai subir, esses corpos vão ser arrancados das sepulturas. Quem é do Senhor já está com o Senhor, mas vai chegar um dia glorioso, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E aqui eu termino e aplico essa mensagem. Historinha de uma criança de 7 anos, ela se perde, está chovendo, fica longe de casa, escurece,
E ela encontra um senhor bondoso, que conhece bem a cidade, cristão, e começa a conversar com a criança, e ela chora, dizendo: eu não sei onde é minha casa. Aquele sujeito bondoso começa a conversar, e uma criança de 7 anos sabe muita coisa, e perguntou assim: mas me dá alguma característica, alguma coisa da sua casa. E aquele menino disse: perto da minha casa tem uma igreja grande, tem uma cruz enorme. A historinha diz que aquele homem pega aquela criança, está chovendo, vão andando ali na chuva, a criança ainda meio chorosa, depois de algumas curvas, de repente a criança avista a igreja e a cruz, e ele grita de alegria, dizendo para aquele homem: a minha casa está chegando. Eu queria dizer para cada um de nós aqui, você que já passou pela cruz do Calvário, a tua casa está chegando, a tua casa já está garantida, a tua casa tem brilho, a tua casa tem glória, a tua casa tem presença, a tua casa tem Jesus, enfim, como Senhor dos senhores, e um dia, em poder e glória, Ele vai nos receber. Olhe para a cruz, essa cruz vazia, o sangue derramado que amou você, e simplesmente diz que a tua casa já está preparada, e você caminha para ela. Glória a Deus. O dia que Deus quiser, e o dia que Ele quiser voltar, que Ele encontre uma igreja não apóstata, distraída, desviada, uma igreja simplesmente preocupada com a terra, mas uma igreja glorificando a Deus e vivendo já preparada para se encontrar com o bendito Cordeiro. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar.